A região norte. A região norte é a maior do país, cerca de 45% de todo o território nacional. Os pontos extremos norte e oeste do Brasil estão localizados nesta região. Vamos aprender um pouco sobre os aspectos naturais da região norte? Vamos ver sobre o relevo. A região norte brasileira faz fronteiras com a Bolívia, Peru, a Colômbia, a Venezuela, Guiana, o Suriname e a Guiana Francesa. Internamente, limita-se com as regiões Nordeste e Centro-Oeste. Os estados que compõem a região norte são Amazonas, Pará, Tocantins, Rondônia, Roraima, Acre e Amapá. A base do relevo da região norte é constituída por escudos cristalinos, também chamados de núcleos cratônicos, que remonta à gênese da Terra ou no período pré-cambriano. A formação geológica da região é responsável por existir ali diversos tipos de minerais, o que interfere diretamente nas atividades mineradoras que se desenvolvem neste local. Conheça agora um pouco sobre a hidrografia. A hidrografia é marcada pela Bacia Amazônica. A Bacia Amazônica tem o maior rio em extensão e o maior volume de água transportado do mundo. O Amazonas é um típico rio de planície. A coloração das águas dos rios da Amazônia indicam a origem e a composição dos elementos que transportam. Dependendo do local percorrido, percebemos uma variação na coloração. Desta forma, são classificados como águas brancas, claras ou negras. Os rios de águas brancas nascem em locais de grande desnível e transportam grandes volumes de sedimentos, como, por exemplo, o rio Solimões. Os rios de águas claras nascem em locais de pequena elevação e passam por áreas de inundação. Com respeito aos rios das águas escuras, percebemos que eles transportam grandes volumes de matéria orgânica. Existe também na região norte a Bacia do Tocantins. O rio principal que dá nome à Bacia do Tocantins apresenta uma extensão de 2.500 quilômetros, desde a sua nascente, próximo ao Distrito Federal, até sua foz nas proximidades da cidade de Belém. Entre os afluentes do rio Tocantins, o rio Araguaia é o mais importante. Sendo um rio de planície, o Araguaia apresenta poucos trechos de corredeiras. É nesse rio que está a Ilha do Bananal, considerada a maior ilha fluvial do mundo. A região norte está localizada na zona intertropical. O período com maior precipitações é entre os meses de novembro e março. Os menores índices de precipitação ocorrem entre maio e setembro. Vale ressaltar que existe também o clima equatorial. O clima equatorial ocorre em toda a região norte e no norte da região centro-oeste. Além do clima equatorial úmido, ocorre na Amazônia. Além desses dois tipos de clima, existe ainda na região norte o clima tropical. O clima tropical tem como características temperaturas médias superiores a 20 graus e uma amplitude térmica anual que pode chegar a 7 graus. As medidas pluviométricas variam entre 1.000 e 1.500 ao ano. A região norte é dominada extensivamente pela floresta amazônica, mas ela não é o único bioma presente na região. Cerrados e campos também compõem esse cenário. A região amazônica tem a maior floresta equatorial da Terra. Essa região se caracteriza pelo povoamento tardio em relação às demais regiões brasileiras. No século XVI, os atuais estados do Amazonas e do Pará foram parcialmente percorridos pela expedição do explorador espanhol Francisco de Orellana. Ao longo dos séculos XVII e XVIII, a ocupação da região norte esteve voltada para a exploração de produtos da floresta conhecido como drogas do sertão. As drogas do sertão eram especiarias como urucum, guaraná, castanha do Pará, madeiras e plantas com propriedades medicinais. Isto fortaleceu a economia e motivou a ocupação local. Já na economia, a exploração dos recursos naturais na região norte foi a base da sua economia. Entretanto, nas últimas décadas, sua importância foi reduzida em relação às demais atividades, bem como a extração da madeira, os seringais e o extrativismo mineral. A Companhia Vale é a principal mineradora de ferro do Pará. A produção da região se concentra principalmente em duas formas: a agricultura itinerante e a agricultura comercial. A itinerante explora temporariamente uma área, substituindo-a periodicamente por outra. A produção é direcionada para a subsistência e requer o desmatamento constante de novos espaços, degradando assim o meio ambiente. A agricultura comercial é típica de grandes propriedades, incluindo a criação de gado de corte,
Geralmente, essa forma de produção é usada como garantia da posse da terra, pois legitima a produtividade. A pecuária na região foi introduzida pelos colonizadores. Entretanto, até a década de 1950, os rebanhos eram criados nas pastagens nativas e nas áreas de várzea, sem muito cuidado e com baixa produtividade. A indústria nessa região é muito forte e é resultado do planejamento do governo federal. A Zona Franca de Manaus, criada em 1967, fez com que essa região prosperasse. A região metropolitana de Belém constitui as áreas consideradas industrializadas da região norte. No Amazonas, destaca-se a produção de equipamentos eletrônicos e de comunicação, motocicletas e relógios de pulso. Esse foi um pequeno resumo sobre a região norte. Se você gostou do vídeo, deixe aqui o seu like e, claro, comente e se inscreva no canal.